até ficares conosco, inventa outra noite, outro limite, um cabaré. Acende os olhos, destapa o rosto e canta connosco. Solidário, escreve aqui um sinal contrário no quadriano para que o pano abra. Um lugar diferente, flauta e piano, rico, profano, uno, vidente, vinho, bagaço, curto, circuito, contra, corrente, improvisa cadente, estar contente. Muito boa noite, fatias de conversa de cá, mais uma edição, esta noite mais uma iniciativa do Grupo Teatro Fatias de Cá, esta habitual tertúlia às sextas-feiras às 21h21, sempre. São conversas que decorrem ao vivo aqui no sótão da sede do Fatias de Cá, na Corredora, em Tomar, mas também são transmitidas online através do canal YouTube do Grupo Fatias de Cá Cinema, se quiserem pesquisar. Através do chat, os espectadores podem colocar questões sobre os temas que vamos aqui abordar ao longo da noite. Todas as sextas-feiras temos 2 convidados para responder a esta questão simples: de que é que Tomar precisa? E esta noite temos como convidados Jorge Custódio, ex-diretor do Convento de Cristo, especialista em arqueologia industrial, e Ana de Carvalho, professora de artes de palco e ligada ao grupo de teatro Fatias de Cá. Na moderação vou estar eu, José Gaio, e jornalista convidado, Vítor Melenas, da Rádio Hertz. Bom, vamos dar início então a esta conversa. Jorge Custódio, boa noite. Boa noite. Bem-vindo novamente a Tomar, é um regresso. Diga-nos do que é que Tomar precisa. Olha, em primeiro lugar, precisa que 2 amigos meus estivessem aqui sentados hoje, nesta plateia, que acabaram de falecer. E são 2 amigos que eu estimava muito. Uma era a Ana Gomes Ferreira, do Público, que acabou por falecer no dia 22 deste mês, e que, portanto, já teve direito a uma página do Público, onde se diz assim, simplesmente: hoje não tive tempo para estar triste. O que quer dizer muita coisa. Quer dizer que era uma jornalista que fundamentava toda a sua atividade na verdade, naquilo que era a realidade, e, portanto, afirmou-se como um jornalista muito importante, até nas origens do Público, e que, ao mesmo tempo, portanto, criou um jornalismo de qualidade, ao ponto de, portanto, desenvolver várias iniciativas e reportagens de grande alcance. Uma delas foi aquela que mudou o mundo, aquela que foi um acontecimento mais importante do início do século XXI, a queda das Twin Towers, onde ela estava, portanto, nessa altura, em Nova Iorque. E foi ela que relatou sistematicamente os acontecimentos que lá ocorreram. A segunda personalidade? O outro é o Manuel Castelo Ramos. O Manuel Castelo Ramos era um grande defensor do património industrial. Hoje eu vou falar um pouco sobre património. E quero aqui também recordar que ele foi, comigo, talvez, um dos fundadores do Museu de Silves, o Museu da Fábrica do Inglês, o Museu da Cortiça, que está ali a gestar, sem que ainda as autoridades tivessem tido a coragem de resolver o problema, para que Silves e o Algarve tenham
um museu de interesse para a comunidade e para os turistas em geral sobre a cortiça que foi tão importante no Algarve. Muito bem. Feito este ponto prévio, voltamos então à pergunta inicial. De que é que Tomar precisa? Pronto. O Tomar também precisa de muita coisa. Se bem que a pergunta seja uma pergunta que pode levar a pensar o que é que Portugal precisa, não é? No fundo, podemos responder de uma forma muito concreta e incisiva. Tomar precisa de atingir a excelência a nível nacional e internacional para atingir um estatuto importante no património que dispõe, tanto património histórico-cultural como património industrial e urbano. Por isso, portanto, a Tomar requer que se olhe para o seu património para atingir um patamar muito mais elevado do que ele que tem. Ok, já vai ter a oportunidade de desenvolver a sua proposta. Passamos agora a Ana de Carvalho. A mesma pergunta, do que é que Tomar precisa? Boa noite. Boa noite. Eu acho que Tomar precisa de uma requalificação das grandes zonas verdes junto à cidade. Fundamentalmente numa perspectiva que esteja ligada à atividade cultural. Eu depois explicarei melhor esse pressuposto. Portanto, ambiente, cultura, é essa a ligação, Exatamente. essa simbiose que defende. Exatamente. Uma reabilitação, em alguns casos também, fundamentalmente onde eu me vou debruçar mais é sobre a margem do Rio Nabão entre o Açude de Pedra e o Flecheiro, digamos, para já. Muito bem, certo. Voltamos então a Jorge Custódio para desenvolver a sua proposta de excelência relacionada com o tema do património. Quer desenvolver a sua ideia, se faz favor? Sim, posso desenvolver. Eu julgo que Tomar, do ponto de vista do património, não é uma cidade qualquer. É uma cidade que tem valências consolidadas, bens culturais de grande nível e tem tido atitudes que podemos dizer que são pró-património, não é? Entre as atitudes para o património, aquelas que são mais importantes é o cuidar, o salvar e o conservar, o valorizar e, inclusive, a gerir. Faltará, talvez, para atingir esse patamar, que olhe a sociedade como um todo e não apenas nas suas partes. Como um todo, no sentido de que o todo interessa para a identificação do valor. O valor é urbano, o valor é monumental, o valor é industrial, o valor é ambiental, o valor, portanto, requer e também é imaterial, porque não podemos esquecer, talvez aí no imaterial se possa dizer que é onde Tomar tem conseguido dar passos um pouco mais gigantes, não é? Atendendo à festa dos tabuleiros que agora se vai realizar. Mas os valores têm que se solidificar, têm que ser, portanto, têm que ser âncoras, verdadeiras âncoras, pelas quais, portanto, se forma o todo e não apenas as suas partes. E, ao mesmo tempo, obriga a que haja uma relação muito mais intrínseca entre a administração central e a administração local, entre a população, os cidadãos, e a administração local e a administração central. Os cidadãos são aqui fundamentais para poder resolver este problema. Os cidadãos têm que se interessar pela sua própria cidade, nesta área, que é uma área transversal, uma área que interessa a todos, onde não há, muitas vezes, partidarismos, não é? Mas sim interesses de valorização e de valorização no sentido objetivo do termo, em que se ganha mais a cidade e ganha-se também esses mesmos valores no sentido de que podem ser partilhados mais ativamente por todos. E essa ação tem que ser de participação, não pode ser só de representação. O modelo de representação
que está vigente nas nossas sociedades está-se a mostrar fraco em relação àquilo que é necessário fazer. Os cidadãos têm que se empenhar na defesa dos seus valores. E essa defesa obriga-os a organizar-se, a terem associações, terem meios de poder chegar lá mais à frente para poder fazer essa defesa, esse cuidado. Ok, reparei que não falou ainda do Convento de Cristo, mas já lá vamos. Voltando aqui à Ana de Carvalho, ambiente, zonas verdes. Neste espaço, nesta área entre o Flecheiro e o Açude de Pedra, temos aqui muita zona verde. Temos muitos hectares. Muitos desafios. Temos muitos hectares, mas queria pegar nas palavras do meu colega de debate e eu penso que, de facto, os cidadãos têm, efetivamente, de se empenhar e de ter a palavra, ter opinião e ajudarem a que quem pode modificar faça a obra. No caso dos espaços verdes, da requalificação dos espaços verdes que eu defendo, eu penso que, de facto, toda essa margem do rio, não é? Entre o Açude de Pedra e o Flecheiro, pode ser um sítio extraordinário para a cidade crescer. Não do ponto de vista urbanístico, que aliás não pode, não é? Mas crescer em espaço, crescer em zona verde, crescer em zona de entretenimento e crescer em zona também em área de atividade cultural. Mais ou menos pelo meio, não é bem ao meio, mas pronto, temos a fábrica de afiação, as ruínas da fábrica de afiação. Cada vez vamos tendo menos ruínas da fábrica de afiação, não é? Que está, como se vê, é uma zona que está construída e que nós podemos ainda reabilitar o que for possível e implementar, construir aí espaços para espetáculos, para haver atividades culturais. Portanto, todo esse espaço que está já construído pode ser feito a nova construção nessa perspectiva. Isso permitia porque a questão é assim, não é tão difícil adquirir às vezes o próprio espaço, os próprios terrenos, que já não é barato e não é fácil, não estou a dizer que é fácil, não é? O problema normalmente tem a ver com qual é o uso que se vai dar a esses terrenos e como é que se vai manter todas essas zonas. E é aí que pode entrar a atividade cultural. A atividade cultural, nesses espaços, criar zonas para um público, para grandes plateias, nesses espaços, pode ser um excelente investimento, uma forma de conciliar a atividade cultural com a integração na zona e também de obter alguma rentabilidade com essa atividade. Ao mesmo tempo haver uma maior ligação ao rio, é isso? Também, absolutamente, não é? Claro que sim. Portanto, temos espaço para tudo nesses hectares. Que vão... Exatamente. Faz-me lembrar um pouco o projeto inicialmente do Polis, nos anos 90, que era exatamente nesta extensão, nesta área, que desenvolvia projeto. E era uma boa ideia, porque não ir buscar a boa ideia, mesmo que agora seja de outra forma, até porque as coisas estão de outra forma, e portanto podemos recuperá-la, podemos rentabilizar, podemos tornar aquela zona um foco de interesse turístico também, mas não de um turismo de caminhonetas, portanto, não de um turismo que nos afogue aqui na cidade, não é como acontece em alguns sítios, não é? Que ficam asfixiadas, têm um grande sucesso turístico e ficam asfixiadas. Eu não gostaria que acontecesse isso e, portanto, penso que essa alternativa também, em termos de escoamento de público, podia ser bastante interessante. Sim, senhor. Ok, voltamos então a Jorge Custódio para desenvolver a sua ideia desta necessidade de saber gerir, saber cuidar, saber planear também, salvaguardar. Temos aqui muitos desafios. Sim, muito bem. Vamos talvez ir um bocadinho longe, mais atrás, e verificar que houve grandes mudanças em relação ao cuidar em Tomar por volta da Primeira República, não é?
Primeira República talvez fez qualquer coisa como uma chamada de atenção para o Convento de Cristo. A União dos Amigos da Ordem de Cristo. Passou a ser uma âncora do próprio processo de desenvolvimento cultural e também de salvaguarda dos bens culturais do país, porque tinha o Convento de Cristo. O Convento de Cristo era enigmático, era uma mola edificada de grande qualidade, portanto, arquitetónica, construtiva, urbana mesmo, não é? E paisagística, porque logo à partida os acontecimentos paisagísticos estavam envolvidos. Evidentemente que essa foi a primeira área de grande cuidado. E aí Tomás foi precursor nos anos 30, não é? Exatamente. E aí, portanto, vamos lá ver. Aí houve uma mudança qualitativa a partir do momento em que se passou a fazer o resgate. Aquilo que eu chamo o resgate. O resgate, ou seja, começou-se a associar os diversos elementos que faziam parte do Convento de Cristo e dar-lhe uma compreensão integrada. Um puzzle, como um puzzle. Como um puzzle. Envolvendo aspectos que podiam estar ser aleatórios ou não estar integrados, como a Igreja Nossa Senhora de Conceição, como a cerca dos Sete Montes, etc. Não se fez tudo. Não houve esse trabalho total. Ainda hoje há dificuldades em estabelecer uma ligação profunda entre o aqueduto do Convento de Cristo e o próprio convento. Contudo, não é? Podemos dizer que essa é uma área agarrada, não é? Houve a seguir uma outra área fundamental que se começou a falar, mas que não teve consequências muito grandes, ainda que acabasse por ser acautelada parcialmente no âmbito da classificação de Convento de Cristo como património mundial. Foi parte do recinto urbano, da área urbana. Mas a área urbana não me parece que esteja hoje ao serviço da cidade. É a parte mais fraca do próprio processo da excelência de Tomar. Porquê é que é a parte mais fraca? Porque, por um lado, está meio abandonada, por outro lado, não tem sido conservada, verdadeiramente, por outro lado, fazem obras que não se deviam fazer. Hoje já se conhece muito o que é que se deve fazer nesses centros históricos. Há que fazer reabilitação, há que fazer refuncionalização, há que dar a cidade para os habitantes, há que mudar a estrutura da componente habitacional, há que criar novas valências no todo, mas preservando a cidade. Porque a cidade é testemunho de várias coisas. O que aconteceu depois foi também fundamental. E esse já é uma área em que se está a consolidar, que é, no fundo, a levada de Tomar. Ok, já lá vamos. Vai ter a oportunidade de desenvolver essa área da levada, que também é muito interessante, a nível do património industrial, não é? Penso que será um bom exemplo de tratamento do nosso património industrial, aquilo que foi feito, por exemplo, com a fundição de Tomar. Ana, voltamos então ao nosso projeto do Rio, das margens do Rio, associando a essa vertente cultural. Quer desenvolver melhor a sua ideia? Vou tentar. Imagina que vais por ali, por esta zona verde, pelo antigo Parque Campismo, não é? E vais sempre em frente, a caminhar. Em direção ao sul de Pedra. Exatamente. Não é? As margens do rio são sempre zonas muito aprazíveis, não é? Se nós tivermos espaço, se nós tivermos sítios onde as pessoas possam caminhar, naturalmente quem aprecia passar de bicicleta ou fazer algum desporto e principalmente também possam parar, possam ter esplanadas móveis, porque são zonas que não se pode construir, mas nada impede que não haja uma coisa que não agrida, uma estrutura que não precise de alicerces fixos, não é? Que não é complicado e faz isso com frequência. E onde nós podemos caminhar e onde nós pudermos, se quisermos, ter acesso, pago, na minha opinião, a plateias, a espaços anfiteatros ou a zona, toda aquela zona da fábrica da fiação, que está toda em ruínas, não é? Que algumas já não há para recuperar,
podia ser usada nesse sentido, pudessem assistir com espetáculos, por exemplo, fossem eles quais forem, um parque temático, espetáculos com regularidade, tudo até a Osso de Pedra, esse percurso poderia ser bastante agradável, bastante apelativo e poderia também, de alguma forma, ajudar a bastar-se a si próprio. Temos ali muito para fazer, portanto temos ruínas, temos natureza. Exatamente, que depois não é muito difícil depois prolongar daquilo que já está feito até ao Frecheiro, não é? Que essa parte aí está praticamente pronta, não é? Depois poderia ser interessante, daqui a mais uns tantos anos, pensar ir até ali àquela zona da Marianaia, não é? Pronto, mas isso tem de ser uma coisa de cada vez. Mas esta parte que está ligada tão perto da cidade, que está ligada à parte histórica da cidade, não é? Parece-me que seria muito interessante fazer essa requalificação. A cidade podia ganhar, quer em atividade turística, quer em atividade cultural. A atividade cultural não é apenas ver espetáculos. A atividade cultural, além de poder ser um bom contributo com um bom contributo civilizacional, digamos assim, atrás de si traz uma série de desenvolvimentos, traz uma série de áreas e de atividades que não existem aqui. Portanto, estamos a falar de gente que pode fazer, construir, manufaturar objetos, adereços, roupas, coisas elétricas. Toda uma série de atividades. Há toda uma série de indústria limpa, como agora se costuma dizer, que pode vir por arrasto a uma atividade regular, que possa existir, que possa ser foco de interesse e que possa ser uma forma de tirar partido daquela magnífica margem do Rio Navão, que está, claro que agora está praticável em caminho, mas está, pronto, bastante ao abandono. Ao abandono, exatamente. Ok, vamos ter a oportunidade também, tenho mais uma pergunta para si, mas vamos, Jorge Custódio, desta última ronda, nesta fase, voltando à sua proposta, estava a falar da levada, não é? Sim, estava a falar da levada, porque a levada vai-me levar a outros campos, que é explicar o que é que consiste isso de cuidar, não é? Porque é preciso perceber o que é cuidar. Uma coisa é salvar, não é? Salvação, salvaguarda. Outra coisa é cuidar, porque nós podemos às vezes salvar e não cuidar, não é? E geralmente acontece isso, até quando há uma classificação de um bem, nós pensamos que ele está protegido, mas às vezes não está, não é? Porventura não acontece isso com a levada de Tomar, mas já acontece isso noutras zonas de Tomar. Por exemplo, no Açude de Pedra, de Jacques Maraton e Timothée Verdier, que é uma obra-prima da engenharia hidráulica e que merecia ser cuidada, não é? Portanto, e não estar abandonada, estar à fruição pública, não é? Que parece-me que é essencial. Mas já agora, portanto, na levada de Tomar. A levada de Tomar é um acontecimento único no país. É um acontecimento único, não há nada igual. Não é? Está-se a referir aqui concretamente? Porque, por um lado, é um complexo pré-industrial e industrial, é um conjunto também. E depois tem edifícios singulares que têm tudo o que é preciso ter para serem um dos melhores museus europeus do mundo. Não é só de Tomar, do mundo. Portanto, o trabalho que já foi feito, aquilo que tem sido feito, mostra que há um cuidado. Mas não basta olhar para o Convento de Cristo, olhar para a cidade, olhar para a levada, olhar para as margens do Navão, olhar para os açudes de pedra, olhar para as fábricas que foram abandonadas. É preciso fazer um planeamento. O que falta aqui em Tomar é planear isso tudo. Muito bem. Planear, isto é da competência, evidentemente, da autoridade administrativa local, também tem que ver com a autoridade administrativa nacional e tem que dizer, então, Tomar merece ou não merece ser considerado uma das maiores e mais importantes cidades patrimoniais da Europa? Para já, não, até nem vamos mais longe.
da Europa. Claro que se as autoridades começarem a pensar assim, julgo eu que podem ter na sua visão essa noção, mas por isso tem que envolver tudo. Não pode ser só o Convento de Cristo que está à margem. A cidade está bem abandonada, sem vida. Está a começar a estar sem vida, não é? Porque se trata de dar apoio àquilo que cada vez mais é que não se deve dar, não é? Que é as periferias. Não é? Portanto, uma visão integrada de todo este património que E está... tem pessoas a viver na cidade. Criar as condições para as pessoas viverem na cidade. Isso acontece não só em Tomar, acontece em muitas cidades. Mas em Espanha isso não acontece tanto. Mas em Portugal está a acontecer muito. Porque é preciso olhar os proprietários e os inquilinos de uma determinada forma. E as políticas de habitação e as políticas, portanto, de gestão desses mesmos bens. Porque não pode fazer isso, não é? Ok. Agora, no fundo, bom, depois se quiser... Vamos continuar já a seguir, aqui para terminar nesta fase. Eu gostava de pegar, Então, força. se não for, não te esqueças da ideia da Sim, pergunta, que vai um pouco ao encontro daquilo que eu defendo, que não se trata de uma intervenção de cosmética, e eu não tenho nada contra a cosmética, que acho que as coisas ficarem mais bonitas é importante, e gosto de ver as coisas mais bonitas. A questão que se põe é que uso é que se vai, de facto, dar a isso. E muitas vezes acontece que se fazem intervenções grandes, caras, que preservam, é verdade, mas que depois é a sensação de e para que é que aquilo serve? O que é horrível, não é? E não devia ser. Tem que haver maneira de haver uma ligação, de se fazer uma ligação, de se fazer uma atração das pessoas a ver esses sítios. Nós temos sítios extraordinários. Aliás, nem é preciso ir muito longe. Naturalmente, toda a gente sabe que pouca gente de Tomar vai ao Convento de Cristo, não é? Pouca gente de Tomar foi já ao Museu Hidráulico da Levada. Pronto. Esse divórcio que há é uma coisa que se deve ter em conta. Como é que isto se quebra? E é aí que eu penso que a intervenção cultural pode ser importante e apelativa. Era só para ir ao encontro. Portanto, essa fruição cultural de que se fala, não é? Sim, mas a pergunta... Não, era vem um pouco na linha sobre esta proposta de fruição deste espaço de fiação, açude de pedra. Como sabe, é privado, há um processo de insolvência da fábrica, já há mais de 20 anos, e a pergunta é muito simples. Defende que a Câmara devia comprar o espaço? Absolutamente. Aquilo tem de ser um espaço público. Se nós também não preservarmos a memória de há 300 anos, daqui a 1000 anos, esta memória já não existe. A gente agora fica muito contente porque preserva coisas muito antigas, tem 1000 anos, 300 anos, não é muito tempo, não é? Não é muito tempo agora. Além de que é um espaço suficientemente importante e porque não é apenas também aquele espaço que já foi construído. É a integração dele naquele sítio fantástico, com o rio, com a natureza, com a localização e com as capacidades que tem de permitir outro tipo de saídas, de atividades, de uma série de coisas. Portanto, eu penso que esse espaço devia ser público. Isso não significa que não possa ser rentabilizado, e deve ser rentabilizado. Com certeza que sim, não é? Mas claro que sim. Ok. Muito bem, agora passava aqui a palavra, já não quero monopolizar esta conversa. Vítor Melenas. Antes de mais, quero agradecer o convite formulado pelo Fatias de Cá, em nome da ERTS, para estar aqui nesta conversa, nesta tertúlia, e pegava aqui, então, na sequência daquilo que já foi sendo aqui referido. Jorge Custódio dizia praticamente no início desta conversa que há necessidade de preparar as pessoas para todos estes processos. Preparar a que níveis? Como fazer essa preparação para processos como a necessidade da preservação do património, a sua conservação? Como é que isto se faz? Eu talvez, portanto, gostaria de voltar então um bocadinho atrás para falar no problema do cuidado, porque o cuidado não está todo explicitado. Hoje em dia temos palavras muito interessantes,
vindas da medicina e da saúde para poder explicar isto. Cuidar, por exemplo, do Convento de Cristo é relativamente mais fácil, não é? Do que cuidar, por exemplo, das margens do rio ou da cidade. A cidade precisa de cuidados intensivos. Precisa de cuidados intensivos. E há outros que são cuidados paliativos. A questão principal que está-se a viver em Tomar em relação à marginalização da sua industrialização é muito grave. Porque aí precisam de cuidados paliativos. Se bem que há, e foi preservado, felizmente, porque estava ancorado na cidade a Levada, há ainda outros vestígios da sua história. É que Tomar foi a primeira cidade portuguesa a ter uma industrialização moderna. Não é qualquer coisa, quer dizer, tem um significado. A primeira fábrica mecanizada foi a fábrica que foi destruída, onde se lutou durante anos para ter essa valência. E era património industrial. O património industrial merece cuidados paliativos, não é? E esses cuidados paliativos colocam-nos perante um dilema, que é o seguinte: não é possível fazer isto em curto espaço de tempo, tem que ser programado. Além de planear, tem que ser programado. E na programação tem que se encontrar a participação da cidadania, não é? Porque a cidadania tem que se interessar, tem que se empenhar, porque diz respeito a ela própria, a identidade dela própria. E evidentemente que às vezes coloca-se o problema, são as pessoas da cidade ou não são da cidade? Às vezes há este problema que se coloca, porque tem havido uma grande mobilidade social, não é? As pessoas às vezes não são já de Tomar, vieram fixar-se em Tomar, como acontece em Santarém, já não são de Santarém, fixaram-se em Santarém, não é? Isso torna o processo mais difícil. Torna o processo mais difícil. Mas aí agora têm filhos, não é? Geralmente as famílias têm filhos e então é preciso apostar fundamentalmente numa educação direcionada também para essas questões. Os professores fazem muito. Eu sou daqueles que dizem que os professores têm feito muito no nosso país, mas precisam ainda de fazer um pouco mais e lateralmente aos programas que têm de fazer. Têm de levar as crianças e os filhos das famílias aos lugares para verem esses aspectos, verem o valor que tem nos monumentos, o valor que tem a cidade, explicar-lhes, portanto, a relação que há entre a história e não há. E até por meios que possam ser mais modernos, não é? Modelos virtuais. Muito bem. Eu aproveitava o facto da Ana também estar ser professora e tomando aqui as palavras agora, de facto, este processo passa por aí. A juventude está desperta para esta realidade de preservação do património como elemento cultural fundamental para o futuro? Tínhamos que começar por explicar o que era património, logo aí demorava-se um bocadinho de tempo para a juventude perceber. Eu penso que a juventude fica desperta, e é sempre assim, não é? Agora ou antes, quando as coisas lhe dizem alguma coisa, quando se entusiasma com alguma coisa, quando vê as coisas com outros olhos. Se é mais uma aula sobre o património naquele sítio, que até não é mau, sai da escola, mas acaba por ser seca na mesma, não é? Pronto, é um bocado. E hoje em dia vivemos tempos um bocadinho piores porque toda a gente é muito mais apressada, toda a gente quer as coisas de imediato, toda a gente, ninguém tem... as pessoas deixaram de ter tempo para estar e para olhar, não é? Há coisas que acho que devíamos ter um bocadinho mais de cuidado e voltar atrás em alguns aspectos, não é? Que hoje em dia é tudo, de facto, muito à pressa e quando não é... Já que falávamos de cultura, também de património, hoje as coisas são voláteis nesse aspecto? Não sei responder muito bem, talvez, mas queria só concluir. Eu acho naturalmente, mas o Ministério também acha que os professores devem fazer as aulas que o Jorge Custódio sugere, não é? No fundo, todos achamos. Alguma coisa se anda a fazer de mal porque as coisas depois não funcionam, na maioria dos casos. Não serão em todos, com certeza.
mas não está a funcionar. Portanto, nós temos de... Seria outra discussão, não é? Que não é bem aquilo que Tomar precisa, porque isto é um assunto mais geral, não é? Mas alguma coisa não está a funcionar, porque se estamos todos de acordo que é importante e que é bom e que é útil e faz bem ao país, porque é que não resulta, não é? O que é que se passa aí? Isso é um outro assunto. Jorge Custódio, Convento de Cristo, de facto, é esta âncora do património em Tomar, ao fim e ao cabo, já que isso disse, talvez os tomarenses, muitos deles nem conheçam o monumento, nem subam a encosta para ir visitar o monumento, mas começa por aí, de facto, o Convento de Cristo poderia servir de modelo, de âncora a todo este processo. Pode ser modelo, mas não chega, porque a Direção-Geral do Património Cultural está muito atrasada na salvaguarda do património em Portugal. E está atrasada porquê? Porque não estabelece a ligação com o ambiente. E as metas do futuro são o ambiente e a ecologia. Estamos à beira do quadro ecológico europeu 2030. E o quadro ecológico europeu é, no fundo, a relação entre o património, os valores, os cuidados do ambiente e do património. O património, salvar o património é salvar o ambiente. Salvar o ambiente é salvar o património. Ora, portanto, o mundo tem que mudar. Ou então, os nossos políticos estão-nos a enganar. Tanto na Europa como em Portugal. Porquê é que nos estão a enganar? Porque estão a ensinar que o desenvolvimento sustentado é que é o desenvolvimento do futuro e depois estão-nos a fazer exatamente o contrário. Fazer o desenvolvimento e crescimento económico absolutamente materializado em valores financeiros e na Bolsa. Não pode. Se nós queremos salvar o mundo, temos que... se nós não queremos ser engolidos pela sociedade atual, temos que reagir de uma forma quase visceral. Eu já tenho 75 anos, mas, portanto, os jovens têm que começar a pensar. E aliás, os jovens estão interessadíssimos no ambiente, porque faz parte do problema deles, concreto. E então, não se pode dizer que o ambiente é dissociado do património. Se diz que o ambiente é dissociado do património, estamos a fazer uma ruptura, uma especialização. Não, o ambiente e o património estão intrinsecamente ligados. Por isso é que o cuidar, hoje fala-se no cuidar intensivo, no cuidar paliativo, no cuidar de salvaguarda e conservação, manutenção, na melhoria. Nós não podemos criar ou continuar a manter uma sociedade de espetáculo. Nós precisamos de espetáculo, como deve ser, e não sociedade de espetáculo, que é a sociedade que mostra as coisas todas e, na realidade, não realiza nada, não é? Eu estou convencido que Portugal fez grandes conquistas. Eu tenho certeza absoluta. Portugal fez umas grandes conquistas depois do 25 de Abril, até nestas áreas ligadas ao património. Eu não sou um crítico fundamentalista, nem de longe, mas há que criar esta situação nova. O quadro ecológico europeu determina, não é? Está escrito pela Europa que determina que há valores de sustentabilidade no futuro, passam pelas fábricas inteligentes, passa pela defesa da biodiversidade, passa pela ligação entre o ambiente e a cultura, e isso, portanto, tem que ser aquilo que temos que aproveitar em poucos anos, faltam 8, não é? Para resolver definitivamente esta mudança de paradigma. Muito bem. E em termos de espaços verdes e cultura, também estamos à beira da mudança do paradigma, daquilo que tem sido o panorama em Tomar, ou não? Não percebi bem a pergunta. Ou seja, temos de facto esta cultura do espetáculo que aqui falávamos, e para onde é que podemos ir ou devemos ir? Eu acho que devíamos ter mais. E depois acho que se faz aqui algumas confusões em geral. Pronto, como sabem, o Fatias de Cá tem essa prática continuada já há várias décadas. E mais gente também faz. Mas hoje em dia há uma grande confusão entre espetáculo e entretenimento e animação, não é? Cultura,
e há uma grande confusão, e então as pessoas acham que, de facto, fazer uma atividade mais espetacular, digamos assim, mais de show-off, nesse sentido do espetáculo, que é uma atividade cultural. Não é necessariamente. Eu não tenho nada contra as atividades de animação e entretenimento, acho que são úteis e necessárias. São outra coisa. E penso que, de facto, nós temos tido muitas atividades de show-off, muitas atividades de entretenimento e animação, não temos tido muitas atividades culturais. E era importante que se tivesse também. E, portanto, quando eu falo da recuperação daquela margem e dos espaços verdes em geral, porque não é apenas ali, mas ali concretamente, não é apenas no sentido de, olha, que a natureza é muito bonita, o que já não era pouco, não é? E é um sítio bonito para passearmos. Seria também um sítio para nos podermos cultivar, seria também um sítio para podermos partilhar com o resto do mundo, se quisermos, se pensarmos assim o turismo, não é? Nós temos cenários extraordinários, temos o rio que nos pode até fazer transportar de barco dentro de uma ação que se esteja a passar, que é uma coisa extraordinária, conhecer zonas, ver, tomar de barco, que é uma coisa que não, tirando aqui o Nabão à frente, não é? Não é hábito. E, portanto, eu penso que seria uma excelente oportunidade para lançar essa semente e para requalificar e para reconstruir, e especialmente para que as pessoas pudessem participar, porque, como disse o Jorge Custódio bem, está na altura dos cidadãos pensarem. Antes de falarem mesmo, pensarem. Não é? Pensarem, discutirem as coisas, proporem. Jorge Custódio, replicar em tomar outras levadas. Temos aí património, falou-se aqui já na fábrica de fiação, etc. E agora retomava aquilo que me levantou há bocadinho, que foi o Convento de Cristo. Há uma estratégia para se levar a cabo uma extensão da área a cuidar. Porque, por exemplo, podemos admitir que a autarquia nem tem condições, às vezes nem tem instrumentos ou ferramentas para isso. E a estratégia passa por um alargamento que é possível fazer do património mundial. Basta ver esse alargamento do Convento de Cristo para a cidade total, até à Levada, até ao Nabão, não é? E essa zona, ou até mesmo depois do Nabão um bocadinho, talvez, mas também, toda esta área ser verdadeiramente integrada no conceito do património mundial, para haver novos instrumentos de base por parte da autarquia, não é? Para os seus cuidados intensivos e para melhorar o modo de agir no todo. E depois, portanto, estabelecer estas ligações fundamentais entre o ambiente e a cultura, e o património e a cultura, como são indispensáveis, são ferramentas também, até porque há aqui uma coisa interessante em tomar, que às vezes não existe tão claramente noutras cidades, que é a paisagem, não é? A relação entre a cidade e o Convento de Cristo, a relação entre o conventista e a cidade, tudo isso pode julgar no sentido de haver um entendimento mais harmonioso, não é, deste todo que eu falei inicialmente, e esse entendimento ganhar um sentido, uma alma, uma aura que lhe permitirá, portanto, depois decidir essas vantagens. Agora, precisamos saber se os políticos estão interessados nisso. Como, às vezes, eles não estão interessados, a solução que eu geralmente apresento para estas questões é que os cidadãos participem. Se houver um movimento da cidade de Tomar para ir ao Convento de Cristo, apreciar o Convento de Cristo, em vez de estar isolado do Convento de Cristo, com certeza que se apercebem, muito mais pessoas se apercebem desta grandiosidade, desta excelência que a cidade de Tomar em si contém. Se mantiverem divorciados
Epá, não, o divórcio não leva a parte Nenhuma. nenhuma. Não é? Muito bem. Ana, esta questão de replicar aquilo que é o conceito de levada e as propostas que ali vão surgindo, em termos daquilo que é o projeto deste corredor verde, digamos assim, integra-se também nesta ideia, eventualmente, termos vários polos ao longo deste corredor, vários polos culturais. É possível tomar, digamos, aguentar, entre aspas, uma tal oferta? Pode integrar, porque a ideia era não fazer isto exclusivamente para as pessoas de Tomar. Se nós tivermos uma visão mais alargada e percebermos que Tomar pode ser um sítio onde as pessoas vêm, é um sítio de passagem obrigatória em Portugal, não é? Não é o público não se esgota em Tomar. Eu acho que se deve ter essa noção. Aquilo que eu estava a tentar defender na requalificação da margem do Nabão, não é? Não era exatamente criar uma levada ali, o que não significa que em certas zonas, no património da fábrica de afiação, não pudesse ser. Não é? Claro que sim, não é? Claro que sim. Mas, portanto, a ideia é criar um polo de atração em que faça com que seja mais um motivo para as pessoas poderem vir a Tomar. Muito bem. Ok. Bom, esta primeira parte da nossa conversa termina por aqui. A transmissão online fica por aqui. Agradecemos a vossa atenção. Na próxima semana teremos como convidados António Rebelo, professor aposentado, um tomarense conhecido, blogger e um defensor acérrimo dos interesses de Tomar, da sua história, do seu património, e em representação do Fatias de Cá, o ator Paulo Moura, que é também professor aqui na região. Portanto, por agora, para ir para casa é tudo. Muito boa noite. Vamos continuar por aqui no nosso sótão do Fatias de Cá. Boa noite.